Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma terça-feira aqui em estudo da Palavra de Deus. Mais uma vez vamos abrir a Palavra de Deus para estudar a lógica invertida do alto. Como Deus trabalha de forma diferente. Nós olhamos para uma circunstância, pensamos e agimos de uma forma dentro daquilo que é natural, que é lógico, que é dentro daquilo do raciocínio humano. Mas Deus, diante da mesma circunstância, ele age de uma forma invertida, porque Deus ele não é limitado. Deus não está não tem problema. Deus ele vê o problema, ele já tem a solução. E quando não há solução, ele chama à existência aquilo que vai resolver o problema. Nós olhando para a vida do profeta Abacuque, quando chega no capítulo 3, ele vê um cenário da desgraça, o cenário da escassez, o cenário da destruição. E ele olha para aquilo e ele diz que lá estava acontecendo, que a figueira não estava florescendo, que o produto da oliveira estava mentindo, que os gados já não estavam mais nos currais. E ele vê o que ele está vendo dentro da lógica humana era um problema, era uma circunstância difícil, era algo que poderia trazer grande dificuldade, morte, escassez. Mas aí ele diz no versículo 16: todavia, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Por quê? Porque ele entendeu que tudo aqueles problemas, toda aquela escassez, toda aquela dificuldade era problema para quem? Para o homem, porque para Deus não. Deus ele faz frutificar aonde ninguém consegue plantar. Deus ele faz sair água da rocha. Deus ele consegue fazer que o fogo não queime, que a água não te afogue. Por quê? Porque Deus ele tem um controle de todas as coisas, ele age fora da lógica da natureza, ele age fora da lógica das coisas que acontecem naturalmente, porque Deus ele tem o poder de inverter até mesmo o tempo. Então nós podemos olhar para o capítulo 11 do Evangelho de João, quando o problema de Marta e Maria e de Lázaro era o tempo. Eles estavam com o problema do tempo, o tempo estava jogando contra, o tempo era a dificuldade porque ele estava enfermo, estava já quase morrendo, ele precisava de um milagre urgente, não tinha tempo, porque o tempo estava sendo o senhor da situação de Marta, de Maria e de Lázaro. Nós vemos que o tempo pode ser problema para o homem, mas não é problema para Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, encontramos quem? Ezequias. Ezequias, um rei, que o profeta Isaías foi lá a mando de Deus e falou para ele: prepara a tua casa, arruma a tua casa, que você morrerás e não viverás. Quando o profeta estava indo embora, o rei se arrependeu ao Senhor e pediu ao Senhor que o Senhor lhe desse mais tempo. E por causa daquele arrependimento, Deus falou no mesmo momento, antes do profeta sair: volta lá e diz para Ezequias que eu vou dar para ele mais 15 anos de vida. E qual vai ser o sinal? Como Ezequias vai acreditar? O Deus falou para o profeta: o relógio vai voltar 10 graus. E Deus fez voltar. O sol teve que retornar, porque o tempo é problema para nós, não problema para Deus. Quando Josué estava numa batalha e ele precisava de mais tempo para vencer os seus inimigos eram poderosos, e ele estava ali atacando, vencendo aquela guerra, mas se o dia terminasse, eles iam ter que parar para lutar no outro dia, e ele não ia conseguir vencer aquela batalha se o dia terminasse. Deus falou para Josué que ele ia vencer, então Josué orou e mandou o sol ficar lá em Gibom. Se detém aí, continue dia até eu vencer essa batalha. E a Bíblia diz que Deus parou o tempo. E Josué foi lá e venceu os seus inimigos. Porque o problema do tempo é o problema do homem, não de Deus. Com isso em mente, vamos lá? Capítulo 11 de Evangelho de João, nós vamos ver
falando sobre a ressurreição de Lázaro. A morte, a doença, a morte e a ressurreição. Amém? Vamos lá? Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia, com as suas irmãs, Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e o enxugava com cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus, dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Os discípulos se opuseram, dizendo: Rabi, apenas alguns dias atrás o povo da Judéia tentou apedrejá-lo. Ainda assim o Senhor vai voltar para lá? Jesus respondeu: há 12 horas de claridade, todos os dias. Durante o dia as pessoas podem andar com segurança, conseguem enxergar, pois tem luz deste mundo. À noite, porém, corre o risco de tropeçar, pois não há luz. Acrescentou-lhe: nosso amigo Lázaro adoeceu, mas agora vou despertá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, é porque logo vai melhorar. Pensava que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então ele disse claramente: Lázaro está morto, e por causa de vocês eu me alegro por não estar lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venha, vamos até ele. Amém? Então Jesus, quando ele recebe a notícia que Lázaro estava doente, ele demorou mais 2 dias para chegar de caminhada, para chegar até onde Lázaro estava, levou 4 dias. Com 4 dias, Lázaro já estava morto de morte morrida. A lógica humana, como Maria falou, Marta falou: não, Senhor, não tire a pedra porque já está fedendo. Mas Jesus, ele age contra a lógica. Ele não é escravo do tempo. Na lógica humana, nós somos escravos do relógio. Corremos contra o tempo, nos desesperamos, ficamos aflitos e começamos a querer ganhar tempo e só perdemos tempo. Mas a Bíblia mostra uma lógica invertida. Deus não é servo do tempo, o tempo é servo de Deus. Nós vimos o sol recuar, nós vimos o sol parar. Nós falamos aqui de Ezequias e de Josué, que Deus falou e o sol teve que se deter, teve que esperar. Mas agora nós estamos vendo que Deus deixou o tempo passar. Em João capítulo 11, Jesus, apesar de receber a notícia da doença de Lázaro, ele demora mais. Por quê? Por que Jesus faz isso? Porque aquele que fez o sol parar, fez o sol recuar, ele não precisa se subjugar ao tempo. Porque o tempo, ele é um problema para nós, mas não um problema para Deus. Por isso que Deus se move pela lógica invertida. Ele não obedece às regras que nós estamos submetidos, porque foi Ele que criou essas regras. A regra do tempo, a regra da lógica, a regra do mar ir e voltar, foi Ele que criou. Ele é o Criador de todas as coisas. Então, se Ele criou, Ele pode subverter, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Porque quando chega o diagnóstico de morte de Lázaro, a regra da morte é Lázaro e nós que estamos submetidos a ela. E ele falou que eu sou a ressurreição e a vida. A morte é um problema para nós. A morte é um problema dentro da nossa lógica humana, mas dentro daquilo que Deus é, dentro daquilo que Deus pode, dentro daquilo que Deus faz, a morte não é um problema. A morte é o começo de uma nova história. A morte é para que Ele seja glorificado.
A morte não tem o poder sobre nós se estivermos debaixo do poder de Deus, porque o poder de Deus vence a morte. Então, quando a lógica terrena recebe a notícia de enfermidade, nós ficamos o quê? Apavorados, com medo, agitação, porque a morte está perto. Mas a lógica do alto, Jesus, ele diz que essa enfermidade não é para a morte, mas era para a morte. É para a morte para nós. Para ele é para a glória de Deus. A lógica invertida. Aquilo que nos mata, glorifica a Deus. Porque a nossa morte é um problema para nós, mas não para Deus. Porque para Deus, ele não é o Deus dos mortos, ele é o Deus dos vivos. Porque podemos estar mortos para este mundo, mortos para as pessoas que estão vivas, mas para Deus nós estamos vivos, porque Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus fala para nós, daqueles que já morreram, como se ele estivesse vivo. Não está vivo para nós, mas está vivo para Deus. Porque Deus, mesmo amando Lázaro, ele deixou Lázaro morrer. Por quê? Porque ele quis esperar. Ele falou para o discípulo, é bom que eu não esteja lá. É bom, Lázaro morreu, é bom, é bom. Dentro da lógica humana isso é ruim. Mas dentro daquilo que Deus é, dentro daquilo que Deus faz, dentro daquilo que Deus pode, dentro daquilo que Deus chama a existência, isso não é ruim. É bom, por quê? Porque o nome dele é glorificado. E nós aprendemos a depender dessa lógica invertida. Não ficamos mais submetidos às coisas naturais, mas sim às coisas sobrenaturais, às coisas superiores, que são as coisas do céu. Ele não quer apenas curar a febre, ele quer destruir o quê? O poder do cemitério. O cemitério segurou Lázaro. Lázaro estava preso lá no túmulo, mas ele chama Lázaro. E Lázaro tem que vir. Por quê? Porque Jesus é a própria luz. Jesus, ele se move dentro de algo que está muito, ou se movia, em algo que estava muito superior ao entendimento daquelas pessoas que estavam convivendo com ele. Né? Jesus ele estava caminhando de uma forma para ensinar os seus discípulos como caminhar. Jesus não caminhava dependendo do tempo, não caminhava dependendo da água, não caminhava dependendo das coisas. Jesus ele trazia, as coisas estavam sob o controle dele, porque ele estava debaixo de uma vontade. Quando Jesus estava ensinando para os discípulos, e nós temos que aprender isso, a andar debaixo da vontade de Deus. E a vontade de Deus, ele inverte as circunstâncias lógicas. Nós somos atingidos por coisas que podem nos abalar, que podem nos... Mas se a gente se mover como Jesus se movia, ainda que as coisas ruins aconteçam, ela não vai nos tirar da certeza que Deus é que está no controle de todas as coisas. Jesus estava mostrando para os seus discípulos que o descontrole estava só na forma humana de se ver as coisas, na forma natural de se ver as coisas. E Jesus estava falando para ele, veja como eu vejo, né? Perceba como eu percebo, entenda como eu entendo, mas eles precisavam ser abalados. A morte de Lázaro foi para abalar a estrutura da lógica daqueles discípulos, que eles estavam se movendo dentro da lógica da religião, dentro da lógica das possibilidades humanas, dentro da lógica do poder do dinheiro, do poder da influência. E Jesus estava ali fazendo com que eles se libertassem dessas amarras, dessas correntes existenciais, para que eles pudessem se mover em algo espiritual. O capítulo 11 do Evangelho de João, ele fala que nós temos que andar na luz. Jesus disse que aquele que anda na luz não tropeça. O que é andar na luz e não tropeçar? Aquele que anda na luz, ele anda dentro daquilo que Deus pode fazer, dentro daquilo que Deus é, dentro da vontade de Deus. E isso ele não tropeça, isso é andar na luz, isso é ficar na luz.
Porque se nós andarmos em trevas, o que é andar em trevas? É andar dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas realizações, dentro daquilo que nós entendemos, dentro daquilo que nós podemos. Quem anda dessa forma sai da luz de Deus, né? O desespero de quem não tem a luz faz outros tropeçarem. Porque aquelas pessoas que não conseguiram ver estavam fazendo os outros tropeçar. As pessoas estavam lá tristes com a morte de Lázaro, mesmo Jesus falando, olha, eu vim e ele vai ressuscitar. Sabemos que ele vai ressuscitar no último dia, mas Jesus falou assim, eu sou a ressurreição. Quem manda sou eu. Ele usa uma expressão divina, eu sou a ressurreição. Só Deus poderia usar essa expressão, e ele está falando aqui, Deus se encarnou, está aqui. Se mova por aquilo que Deus pode, não por aquilo que vocês estão vendo, não pelas circunstâncias que vocês estão enfrentando. As circunstâncias é reais. Lázaro está morto, ele está dentro de um túmulo, que era uma caverna túmulo. Ele está lá, ele está preso dentro da nossa possibilidade humana, mas não preso dentro da possibilidade divina. Jesus, ele fala, tire a pedra. Por que Jesus falou para eles tirar a pedra? Porque isso está dentro da possibilidade humana. O homem poderia, juntando força de várias pessoas, eles sujaram a mão empurrando aquela pedra. Mas Jesus deixou eles fazer o que eles podiam. Tirar a pedra, nós precisamos tirar. A pedra, muitas das vezes, é aquilo que está tampando a passagem do grito da glória. Jesus não gritaria com a pedra no lugar. A pedra tem que ser removida. A incredulidade tem que sair. Para isso nós temos que buscar entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e se mover nela. Isso é andar na lógica invertida de Deus. Quando eles mesmo não sabendo como obedecer a Jesus, eles tinham certeza que Lázaro estava morto e já estava morto há 4 dias. Lázaro já estava fedendo. Lázaro já estava em estado de decomposição. Apesar de todas as certezas que eles tinham, eles obedeceram a Jesus. Eles moveram a pedra. Quando eles moveram a pedra, o caminho ficou aberto para a palavra de Deus sair. E a palavra de Deus sai de forma poderosa. Jesus, ele dá o grito, imagine o grito de Deus. Mas ele não grita para qualquer morto, ele grita para Lázaro. Ele chama pelo nome. E quantos vêm? Vem somente Lázaro. Lázaro vem, né? E vem com vida, porque pessoas obedeceram diante da loucura. A lógica invertida é andar na loucura de Deus. O apóstolo Paulo diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a nossa sabedoria. E Lázaro ali se moveu, saiu daquele túmulo. A Bíblia diz que ele veio com todo enfaixado, com os pés e as mãos enfaixados. Ele veio com a dificuldade de andar, se movendo com muita dificuldade. E Jesus fala, desatai-o. Essa é a nossa função. Desatar aqueles que estão andando com dificuldade, porque estavam mortos, mas agora eles estão vivos. Aqueles que se chegam, que nasceram na fé, que se voltaram, que tiveram vida e foram ressuscitados dentro de uma vida de pecado e veio para uma vida com Cristo. Nós temos que desatar aquilo que os prende. Esse é o primeiro passo, né? O primeiro passo é gerenciar o atraso de Deus, porque para nós Deus está atrasado. Marta falou, Senhor, se tu estivesse aqui. Maria falou a mesma coisa. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, porque elas estavam fazendo o que? Elas estavam vendo o atraso de Deus, mas Deus nunca se atrasa, porque elas estavam comparando Cristo, né, daquilo que Cristo podia, pelo aquilo que eles podiam. Mas Cristo, ele se move no poder de Deus, porque ele é o próprio Deus. Ele está ali encarnado. E quando ele grita, quando ele chama Lázaro, mostrando para eles que a palavra dele é a palavra que traz ressurreição. O primeiro passo
é gerenciar, né, o atraso de Deus, porque Deus não está atrasado, mas a nossa mente diz que Ele está. Ele ainda, muitas das vezes, ainda não chegou no nosso túmulo, aonde aquilo que nós queremos que esteja vivo ainda está morto, mas quando Ele chegar, a palavra de ordem dEle, nós teremos somente que desatar aquilo que Ele ressuscitar em nossas vidas. E a segunda passo que nós temos que fazer é mudar a etiqueta da nossa crise. Nós estamos vivendo a semana nossa de dificuldade do nosso fim. Foi isso que Maria falou. Acabou. Foi isso que Marta disse. Acabou. Eles estavam em crise, chorando, tristeza, dor. E eles estavam ali etiquetando a derrota. Mas Jesus, Ele vem para suprir as nossas carências e Ele determina que nós temos que fazer aquilo que nós precisamos fazer, tirar a pedra, abrir espaço para que a palavra de Deus entre dentro do nosso coração, porque a palavra de Deus tem o poder criador de Deus, a palavra de Deus cria em nós esperança, graça, fé, força, cria em nós a capacidade de se mover dentro da lógica invertida de Deus. Porque se a doença é mortal, a solução é o quê? A ressurreição. Se a doença mata, a palavra traz vida. Se o nosso pecado traz morte, a graça de Deus traz vida e vida em abundância. O capítulo 11 nos ensina a se mover naquilo que Deus é e naquilo que Deus faz e naquilo que Deus determina que nós precisamos fazer. O que nós precisamos fazer é crer. Jesus falou para Marta: se tu creres, verás a glória de Deus. Mas as coisas estão tudo fora do meu controle. Sim, do nosso controle está, mas não está do controle de Jesus. Jesus demorou mais 2 dias, demorou mais 2 dias de caminhada. Quando chegou já tinha 4 dias, mas mesmo assim isso não era problema para Jesus, porque Ele grita e Lázaro ressuscita. Porque a lógica invertida de Deus tem o poder que supera todas as nossas circunstâncias. Amém? Vamos lá para o capítulo 12. Vou tomar uma água aqui. A gente acaba se empolgando com a palavra de Deus. Quando nós entendemos que a lógica de Deus é a lógica do sacrifício, é a lógica do grão que fica sozinho. O grão não pode ficar só. Se aquele grão for sacrificado, ele dá muitos frutos. Nós queremos preservar, guardar, esconder, manter. Deus quer que você entregue. Capítulo 12 é o capítulo da lógica invertida da entrega. Jesus é ungido em Betânia. Nessa unção, Deus, o próprio Senhor, Ele está planejando, preparando, arquitetando a sua morte. Ele vai morrer e Ele quer ser embalsamado. Ele vai morrer de uma forma vergonhosa dentro da lógica humana, mas dentro da lógica de Deus é a morte que atrai todos para Ele. Capítulo 12 do Evangelho de João diz assim: 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que Ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e o enxugou com os cabelos.
A casa encheu com a fragrância do perfume. Mas Judas Iscariote, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: este perfume valia 300 moedas de prata. Devia ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importava com os pobres, na verdade era ladrão, e como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas das vezes roubava uma parte para si. Jesus respondeu: deixa em paz. Ela fez isso como preparação para o meu sepultamento. A lógica invertida. Jesus, ele está preparando o seu próprio sepultamento. Ele está ali no auge da idade, no auge da condição física, no auge, da sua popularidade. Ele está preparando a morte. O trigo não pode ficar sozinho. Jesus, ele não veio para ser colocado como rei, nem glorificado dentro do entendimento e da lógica do homem. Ele veio na lógica invertida de Deus. Ele veio para morrer, para que nós tenhamos vida. Então, no capítulo 12, a lógica do alto colide, ela bate de frente com a lógica humana de forma definitiva. Os judeus, os religiosos entram em desespero e de qualquer forma queria matar Jesus, porque eles olharam e viram que todos iam atrás de Jesus. Eles perceberam que eles estavam perdendo o controle daquele povo, porque Jesus fazia muito milagre. A sua voz era uma voz com autoridade, o seu ensino vinha de forma poderosa. E todos estavam indo atrás dele, porque o capítulo 12 é o capítulo da entrada triunfal em Jerusalém. O capítulo 12 é o domingo de Ramos, que as pessoas colocavam os ramos das folhas para que o rei pudesse passar, e ele viu que todo Jerusalém saudou ele como rei, Bendito aquele que vem em nome do Senhor, e ele foi aclamado. Ele se assentou sobre uma jumentinha e entrou em Jerusalém, e aqueles homens, eles orquestraram uma forma de matar Jesus, pois o próprio Jesus já estava planejando o seu sepultamento. Jesus sabia que ia morrer. Ele estava usando a inveja dos seus inimigos para que o plano e o projeto de Deus, que era a morte de Jesus, chegasse à cruz. Então, dentro da lógica invertida de Deus, na morte vai vir a vitória. Na traição, Deus é glorificado. Aquilo que para nós é derrota, para Deus é vitória. Aquilo que para nós é mal, Deus faz com que fica bom. O plano de Deus não pode ser interrompido pela maldade da humanidade e das pessoas. Eles estavam planejando algo que era vontade de Deus. O quê? Que Jesus morresse pelos pecadores. Por isso que o principal sacerdote falou: olha, é justo que um morra por toda a nação. E Jesus não morreu só pela nação de Israel, ele morreu para todos aqueles que nele crê. Então Deus fez justiça em Jesus. A morte de Deus é a justiça, a morte de Jesus é a justiça de Deus para nós. Deus, ele faz as coisas de forma invertida. O rei, o dono, o criador da vida, usa o perfume de Maria planejando a sua própria morte. Ele não foge do sepultamento. Ele prepara. Ele abraça. O que nós faríamos se eu estou sabendo que alguém está me traindo, alguém está me fazendo, alguém está preparando a minha morte, eu vou fazer o quê? Vou preparar meu funeral? Não, eu vou fugir. Eu vou mandar prender o traidor, vou fazer algo. Mas
No reino, a vida não é preservada no egoísmo. Jesus, ele não quis ficar só, por isso mesmo ele falou, se o grão de trigo, ele falou assim, eu sou o grão de trigo, eu caí na terra, eu estou aqui para quê? Para morrer, para ser enterrado, e por causa dessa minha morte, haverá muitos outros trigos, vão nascer, vão frutificar. A missão dele, né, não é salvar a própria vida, é salvar a nossa vida. A lógica de Deus, ela é tão fora do nosso entendimento, porque quem não ia ficar feliz de entrar no lugar e todos fizeram a festa, armaram, festejaram, colocaram ramos em sua entrada, celebraram ele como rei. Mas ele sabia que aquela festa era preparação para a traição, era preparação para eles pedirem crucifique e solte Barrabás. Ele não está ali, né, vendo a festa da multidão e se emocionando, se deixando levar por aqueles cantos. Todos estavam celebrando ele como um libertador político, mas ele não era político. Ele é o libertador do pecado, ele é o libertador da morte eterna, ele é o libertador daquilo que nos destrói, daquilo que nos faz ficar afastado de Deus. Ele veio nos libertar das nossas amarras, das nossas correntes, das nossas prisões. Ele veio abrir os grilhões e libertar, mas para isso ele agiu de forma invertida. Ele vem e age não como um rei deste mundo, mas como um rei do reino celestial. Ele veio pagar o preço que nós não poderíamos pagar. Por isso que ele disse, o meu reino não é deste mundo. O meu reino não age igual a este mundo. Ele não veio para matar, ele veio para se entregar. Aqueles aplausos, aquela festa toda que o povo fez, não desviou Jesus do seu propósito, que era a cruz. Na lógica humana, se as pessoas nos aplaudir, nos celebrar, nós ficaríamos empolgados. Não, já que o povo quer, eu vou fazer isso. Já que as pessoas gostam, eu vou fazer daquele jeito. E começamos a agradar pessoas. Mas Jesus, ele não veio para ser agradável. Ele veio para ser o nosso libertador. O alvo que os fariseus olharam para Jesus e viram que ele era um alvo fácil. Vamos matá-lo. Vamos fazer dele um exemplo para que ninguém venha querer tomar o nosso lugar. E Jesus estava justamente levando eles a fazer isso, do verso 19 ao verso 20. A Bíblia está falando justamente o plano daqueles homens. Eles estavam planejando aquilo que Deus queria, eles estavam planejando uma maldade, eles estavam planejando um assassinato, eles estavam fazendo algo para destruir a vida de Jesus, mas o erro dos mestres da lei é que na lógica deles, Jesus era um algo fácil. Mas, por quê? Porque na lógica deles, matar o corpo mataria a mensagem. Se matar o corpo, as pessoas iam desistir, ele não ia estar mais aí, as pessoas não iam ter mais contato com ele, não ia mais saber dele, ia esquecer dele. Mas o matar o corpo era o início de uma nova era, a era da nova aliança, porque eles mataram o corpo e isso pagou o preço, e quando pagou o preço, ao terceiro dia Jesus foi ressuscitado, Deus o ressuscitou e os seus discípulos foram avivados, foram cheios do Espírito Santo e o mundo foi transformado, porque o grão morreu. Dentro da lógica dos fariseus, eles venceram. Mas só que a lógica humana, ela não pode competir com a lógica invertida do alto. E nós vemos também que as pessoas que se movem pela lógica do sucesso ouviram falar de Jesus, que a Bíblia diz
que os gregos, ouvindo falar de Jesus, eles vieram e queriam conhecer Jesus, porque eles viram Jesus como um ídolo, eles viram Jesus como uma pessoa que move uma multidão, eles viram Jesus alguém que chamava atenção, que tinha uma oratória perfeita, que era uma pessoa que tinha autoridade, e eles queriam conhecer Jesus como ídolos, eles queriam aprender com Jesus como eles poderiam fazer aquilo, porque eles pensavam dentro da lógica humana, mas Jesus viram que eles estavam embriagados, eles estavam cheios da lógica humana, se movendo pela carne, pelas coisas da carne, e Jesus nem os atenderam. Jesus falou: se o grão que sou eu não cair na terra, não morrer, não frutifica. Jesus, ele viu que aqueles gregos queriam vir atrás dele como fãs, mas Jesus, ele não quer um fã. Estão muita pessoa indo atrás de Jesus, né? E lá nesse culto, nesses lugares, estão vendo Jesus como um ídolo, estão vendo Jesus como uma pessoa que vai satisfazer eles. Jesus, ele não quer fã, ele não procura fã. Jesus chama discípulos que nega a si mesmo, que anda dentro da lógica invertida, que não querem ser satisfeito neste mundo, nem satisfeito na carne, mas querem se submeter à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eles rejeitam o caminho largo e andam pelo caminho estreito. É esses que Jesus quer, é esse que Jesus procura, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores, não fãs. Jesus, ele não se move pela lógica do sucesso, porque sucesso ele estava fazendo, mas o sucesso não estava, né, fazendo com que ele perdesse o alvo, porque naquela hora ele precisava, né, fazer uma rejeição, rejeitar a vontade do povo e se submeter à vontade de Deus. Né? O conflito interno que há entre de nós. Em qual lógica se mover? O dono da lógica invertida, ele sente o peso da hora, né? A sua alma se perturba e é a hora que todos iam rejeitar, mas ele tinha que abraçar aquela hora. Era a hora de rejeitar o sucesso, rejeitar a glória deste mundo e aceitar e abraçar a cruz, que é a lógica invertida de Deus. O Pai Celestial entregou o seu Filho único, amado. Deus, ele sempre age de uma forma invertida da nossa. Ele pega o seu Filho, este é meu Filho amado. Ele entrega este Filho para resgatar filhos que nem sabem que são filhos de Deus, que na verdade nem queriam ser filhos de Deus. E o amor que se entrega para os filhos desconhecidos e que nem sabia que era filho. Ele pega o seu filho mais amado e entrega o seu único, unigênito Filho de Deus, amado. E ele entrega este filho. Lá no verso 27, vamos ler o verso 27. Agora minha alma está angustiada. Acaso devorar o Pai? Salva-me desta hora? Mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. O que aconteceu no verso 28? Então uma voz falou do céu: eu já glorifiquei o meu nome e farei novamente em breve. E como Deus em breve ia fazer? Em breve Jesus ia ser crucificado e o nome de Deus ia ser glorificado de novo. Ele glorificou o nome dele quando Jesus foi introduzido no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Ele foi glorificado quando Jesus fez, andou, caminhou dentro da vontade de Deus. E ele seria glorificado de novo quando Jesus morresse. Quando ele diminuiu o filho
quando ele fez o Filho viver, né, de uma forma, vamos dizer assim, presa dentro de um corpo limitado. Então, tudo aquilo que Jesus viveu, nas limitações, né, nos sofrimentos, né, tendo que se misturar entre os pecadores e depois morrer por esses pecadores, era a lógica invertida de Deus. Porque um pai que ama não pega o filho para sofrer. Nós não queremos que o nosso filho sofra. E Deus também não quer. Mas Deus tem a capacidade, o poder, de mesmo que o seu filho sofra, ele, através daquele sofrimento, ele traz purificação. Ele purifica outros filhos que estão perdidos. Que se não houvesse um filho para se entregar, todos os outros seriam destruídos. Mas ele pega um, entrega, morre, ao terceiro dia ressuscita e nisto ele é glorificado. Deus é glorificado dentro daquilo que nós olhamos e vimos só morte, só vimos destruição, escassez, quando há falta, quando há dor, quando há tristeza, Deus está sendo glorificado em todas as coisas. O apóstolo Paulo disse que Deus é glorificado até na vida dos pecadores. Porque Deus, ele age dentro da lógica invertida. A glória de Deus, ela foi colocada, o momento de maior glória, que vou glorificar de novo em breve. Qual foi esse momento? Foi o momento em que ele foi glorificado. A cruz é um lugar de vergonha dentro da lógica humana. Mas dentro da lógica invertida de Deus, a cruz é o lugar da vitória. Por isso que a cruz, ela representa para nós o símbolo de vitória. Mas se a gente parar para perceber, a cruz é um escândalo. Porque a cruz é o símbolo maior da vontade invertida de Deus. A lógica invertida de Deus, porque aonde a morte, aonde a derrota, aonde as pessoas terminam, Deus começa algo novo. Jesus morre para que nós podemos viver. A cruz deveria repelir. As pessoas tinham que olhar para a cruz e não se atrair, mas Jesus falou assim: vou ser levantado e vou atrair todos para mim. Porque naquela cruz morreu o Santo de Deus. A lógica invertida de Deus. No lugar de derrota, Deus traz a maior vitória. Mas a cegueira daqueles homens é a preparação para a fé. Porque aqueles homens, eles estavam com inveja, com raiva de Jesus, porque eles viram muitos milagres. E os milagres estavam atraindo uma multidão. E eles, ao ver os milagres, de ver eles terem fé, eles ficaram mais incrédulos. Porque a incredulidade é a doença da vontade carnal. A nossa vontade carnal, ela gera uma doença em nós chamada incredulidade. A incredulidade é a doença da nossa alma, é a doença do nosso espírito, é um veneno para o nosso coração. E aqueles homens movidos de inveja, né, eles ficaram cheios de incredulidade. Aqueles homens que eram doutores da palavra, eles estudavam a Torá é todo o Antigo Testamento, eles eram mestres no Antigo Testamento, eles sabiam a palavra de Deus, eles decoravam a palavra de Deus, e a palavra de Deus não gerou neles fé, porque a palavra de Deus deu poder, não, é porque a alma deles estava doente, o espírito deles estava doente, o coração deles estava enfermo pela incredulidade, porque eles estavam cheios de inveja, eles estavam se movendo dentro da lógica humana. E Jesus veio se movendo dentro da lógica
invertida de Deus. Fez que aqueles homens ficassem com o coração duro para que a vontade de Deus se cumprisse. Aqueles homens com o coração endurecido, movidos de inveja, cheios de incredulidade, fizeram de tudo para que Jesus fosse crucificado, agiram por trás, mexeram politicamente, influenciaram o povo, contaram mentira, agiram, compraram pessoas, fizeram de tudo porque eles queriam destruir Jesus, porque eles achavam que se destruísse o corpo, destruiria a mensagem, mas a mensagem de Deus não morre, ela é viva e eficaz e penetra onde nada, nenhuma ferramenta pode penetrar, porque ela divide a alma, o espírito e o coração. Ela vai lá e faz a obra e não volta vazia. A mensagem de Jesus não morre. A mensagem de Jesus é a palavra de Deus. Eles pensaram que matando o corpo venceria, mas o corpo, sendo morto, pagou um preço que ninguém poderia pagar a não ser Jesus. E quando o preço foi pago, Cristo foi ressuscitado. Quando Cristo foi ressuscitado, Deus enviou o seu Espírito, encheu os seus apóstolos, inaugurou a igreja e a lógica invertida de Deus venceu a lógica da religião. Nós precisamos aprender no capítulo 12 três coisas. A primeira, que a lógica da perda é o ganho. Jesus falou assim, se o grão não morrer, ele não ganha. O mandamento de Deus não é uma regra pesada. O mandamento de Deus é vida. A lógica do alto é clara. Quem obedece tem vida. Quem obedece tem vida. Obedecer à lógica invertida de Deus nos traz vida. Não ande pelo caminho da sua vontade, não ande pelo caminho dos seus pensamentos, porque os seus pensamentos são muito baixos, os seus pensamentos são muito pequenos. Ande pelos pensamentos do alto, pelo aquilo que Deus quer. Ande pela vontade de Deus revelada na sua palavra, ainda que essa vontade de Deus é invertida da vontade da sua, da vontade do mundo, da vontade da sua carne. Ainda que seja contrária a tudo que você pensa como bom, como legal, mas mesmo sendo algo invertido, se mova por aquilo que Deus diz para nós se mover. Deus diz para se movermos pela sua palavra, se movermos pelo seu Espírito, e quando nós fazemos isso, nós nos movemos pela lógica invertida de Deus. E para isso eu preciso rejeitar a lógica natural, eu preciso rejeitar a lógica da religião, eu preciso rejeitar a lógica da minha vontade. Só posso me mover na lógica invertida de Deus se eu me mover pelo teu Espírito e se eu me mover pela palavra dele. Por isso eu preciso aprender a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Estudar a palavra de Deus é sair da embriaguez terrena. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós paramos de tomar aquilo que nos embriaga em nossos pecados, em nossas vontades, na satisfação da nossa carne. Quando nós paramos de se alimentar dessas coisas, nós somos o grão que morre. Se não morrer, não produz fruto. E eu quero produzir fruto. Nós precisamos produzir fruto. Então eu preciso morrer para mim e viver para Cristo. Porque eu tenho que olhar para aquele que foi levantado. Jesus disse, quando eu for levantado, atrairei todos para mim. O levantado tem me atraído? Eu tenho desejado viver dentro da lógica daquele que foi levantado? Daquele que pagou pelos meus pecados? Olhe para Jesus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Fique em paz.